Fala pessoal, fala galera do canal Treinadores de Futebol, como vocês estão? Hoje aqui estamos com mais uma entrevista inédita com um convidado aí muito mais do que especial, que já tínhamos tentado aí já marcar há algum tempo e hoje, enfim, conseguimos. O professor Périx Chamusca, atualmente no Al-Tawon da Arábia Saudita, vai contar um pouco aí sobre a sua imensa e vitoriosa trajetória no futebol, tanto no Brasil como no exterior. Professor Chamusca, uma grande honra, um grande prazer. Seja muito bem-vindo e desde já, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e estava na expectativa da gente poder fazer esse bate-papo aí juntos, para a gente atualizar as informações e muito obrigado pelo convite. E a gente queria começar, professor, perguntando sobre o seu atual momento, né? Quando a gente fala sobre treinadores brasileiros que estão no exterior, é possível não lembrar logo de bate-prontos do professor Chamusca, que está aí de forma ininterrupta desde o ano de 2018 na Arábia Saudita, passando aí por diversos clubes. Ele presenciou de perto aí esse boom, né, que a liga deu com a chegada de grandes jogadores, né? É uma mudança de ótica como o mundo está olhando. E a gente queria perguntar para o professor Chamusca como é que está sendo, de uma forma assim geral, viver essa experiência. Na verdade, antes de chegar na Arábia, eu tinha trabalhado no Catar, né, por 3 anos, e então eu cheguei com um nível de adaptação muito rápida aqui na liga. Verdade que eu peguei bem o início, né, do que começou a mudar o país, não só no sentido de investimento no futebol, mas na atualização das leis para abrir para o turismo, para modernizar o país. Então eu peguei esse início aí, então foi muito bom poder ter acompanhado todas essas etapas e a, a gente viveu vários ciclos diferentes, né? Eu cheguei no Faisal, onde eu trabalhei por 3 anos, né? Até conquistar a Copa do Rei, e no ano seguinte que eu saí para o Shabab, mas foi uma experiência muito boa, desenvolver um trabalho por 3 anos no mesmo clube, coisa que eu tinha feito anteriormente apenas no Japão, no Oita Trinita, quando eu consegui trabalhar por 4 anos também no mesmo clube, que isso são coisas raras, né? Carreira do treinador hoje, conseguir desenvolver trabalhos com essa longevidade. Enfim, é, tivemos vários momentos positivos aqui, além da conquista da King Cup. Hoje eu sou o treinador estrangeiro com o maior número de vitórias na história da liga. Então, com muito orgulho que a gente vem segurando a bandeira do Brasil aqui com bons trabalhos, boas temporadas e, enfim, o ano passado campeão com o Neon, também título com números recordes da Liga da Yellow, e voltamos ao Tal pela nossa terceira temporada, né, depois de ter classificado o Tal para a Ásia B na temporada retrasada. E esse ano, depois aí daquele início catastrófico contra o Nasser, a gente aproveitou a data FIFA e deu uma organizada geral e conseguimos fazer uma campanha início de temporada aí fantástica. Até a gente, para se situar um pouco, é a segunda passagem do professor neste clube, não é, professor Chamusca? O senhor estava, Exato. aí teve o projeto lá com o Neon, que a gente até acompanhou aqui as notícias, e essa temporada você retornou ao Town. E a gente queria até perguntar, professor, como é que está sendo é, a atual temporada da Liga Saudita. A gente sabe que é, aumentou muito a questão da própria dificuldade, né? Os clubes, citou aí um jogo difícil que teve contra, né, o Al Nassr, que é do Cristiano Ronaldo, e também grandes jogadores do cenário europeu migraram para o futebol saudita. Queria perguntar como é que está sendo assim sobre a sua ótica a questão da atual temporada. Foi um processo bem ano a ano, vem crescendo o nível da competição, porque a mentalidade agora não é só trazer jogadores que têm nome, mas jogadores com competitividade, em idade média e de nível competitivo muito alto.
Então, o nível técnico subiu o nível da competição também subiu muito. Então, clubes hoje com orçamento, por exemplo, nosso do tal, é, é muito difícil brigar em cima da tabela. Por isso, a gente está muito orgulhoso de estar aí hoje entre os três primeiros e conseguindo desenvolver esse trabalho com o orçamento que a gente tem. E, enfim, uma competição muito difícil que pelo nível técnico e pelo crescimento também de número de clubes com SAF, né, com empresas por trás. Esse ano tem o Neon, que subiu também, tem o Cadizia, que vem com apoio da Aramco, além dos clubes do PIF, que já são os quatro grandes. Então, tem muitos clubes com orçamento alto e isso dificulta muito um time intermediário de conquistar posições no topo da tabela. Não é isso, o nosso desafio é esse, né, se manter aí no topo da tabela durante a competição. A competição, conforme o professor Chamusca cita, a cada ano, né, professor, vem aí aumentando a sua dificuldade, né, o seu grau aí de competitividade devido a esses fatores, né? Os clubes estão se estruturando, se reforçando, né? E ficamos aí na torcida para que o professor Chamusca continue brigando aí pelo título desta liga. E professor, na sua fala anterior a esta, citou um pouco sobre trabalhos longevos, né? Sabemos que isso é um grande tópico discutido dentro do futebol brasileiro, né? A questão que os treinadores passam pouco tempo nos clubes e vemos cada vez mais treinadores saindo do Brasil e indo para outros clubes e vemos trabalhos sólidos e longevos, né? A gente até já falou aqui recentemente sobre o América do México, lá com o professor Jardine, o Thiago Nunes, que também está aqui na LDU, né, que também é um mercado muito interessante, tem treinadores brasileiros indo para clubes da América do Sul. E eu queria perguntar para o professor Chamusca se isso também, professor, acaba sendo um fator determinante para que o treinador tome essa decisão de sair do Brasil e ir para um clube no exterior. Se essa estabilidade e essa condição de exercer trabalhos mais longevos acaba sendo um ponto importante nessa escolha? Eu acho que isso é um ponto favorável, né? Normalmente, no exterior, a gente tem culturas com mais possibilidades, apesar de que aqui na Liga não tem muitos casos assim de treinadores por muitos anos. O Arley hoje tem um treinador que vai para a sua terceira temporada, mas a maioria dos clubes estão sempre trocando os treinadores, então também não é uma coisa muito comum aqui na Arábia essa, essa longevidade, mas enfim, é mais propício, porque você consegue fazer contratos mais longos, é, enfim, possibilita desenvolver até a planificação do trabalho do treinador, por exemplo, aqui, que é uma das grandes diferenças de você ter 2 meses de pré-temporada, vai para a Europa, faz a primeira parte da pré-temporada, depois volta para a Arábia Saudita, completa a pré-temporada com jogos amistosos. Então, você consegue desenvolver o trabalho de uma maneira mais lógica, não nesse formato que no Brasil você já inicia a pré-temporada com 15, 20 dias, já vem competição e, enfim, você não consegue desenvolver e eu digo que no Brasil primeiro você tem que ter sorte para depois vir o resultado do trabalho, porque não dá tempo, né? E, enfim, esse cenário fora do Brasil é muito mais. O calendário é muito mais tranquilo, número de jogos, tempo de preparação. Eu acho que isso tudo favorece a saída de treinadores brasileiros também para o exterior. Pontos importantes, né? Até mesmo a CBF anunciou, né, para você ter acompanhado a questão da mudança no calendário, mas ainda assim nós vamos ter o último jogo da temporada, né, no dia 21 de dezembro, que é a final da Copa do Brasil, e nos dias ali 9 e 10 de janeiro já começam os estaduais, né? Então, mesmo com essas mudanças, professor, ainda segue apertado, né?
ainda que com redução de datas, a ponto que os clubes precisam jogar, né, pelo menos os clubes de calendário internacional, né, a maioria deles, jogar as primeiras rodadas com o sub-20, porque não há tempo hábil de ter as férias e a pré-temporada, não é isso? Isso, inclusive, eu já vivi essa experiência ainda em 2010, quando eu estava no Havaí. Nós iniciamos, estávamos fazendo pré-temporada em Gramado e o nosso sub-20 iniciou o campeonato estadual por 3 rodadas, enquanto a gente ainda se preparava para a temporada. Então, uma estratégia interessante para ser usada aí nos clubes, porque para que possa fazer uma preparação melhor e, enfim, poder ter um planejamento melhor dentro da competição. Até como o professor já citou também, né? O professor tem aí uma extensa trajetória no futebol brasileiro, né? Passou por muitos clubes, né? Havaí, Coritiba, né? Aqui no meu estado, Pernambuco, passou por Santa Cruz e Sport, né? Também de Caruaru, né? Lá atrás. É, Isso. até queria perguntar assim, pessoal, a gente sempre deixa assim esse espaço para os professores que a gente entrevista. Se eu falasse um pouquinho de como foi que iniciou ali a sua carreira, né? O professor é natural de Salvador, né? Na Bahia, e passou por clubes Isso. do Nordeste, depois foi para outros cenários dentro do Brasil e mais na frente começaram as experiências internacionais. Queria perguntar um pouco, professor, como é que foi iniciando aí essa sua trajetória como treinador. Meu primeiro trabalho foi no Vitória, né? Quando eu vinha de desenvolvimento de trabalho nas categorias de base, e a gente conquistou o primeiro título nacional de uma equipe do Nordeste em sub-20. Foi a Copa Belo Horizonte de Futebol Júnior, que era uma competição muito em alto nível. E depois dessa conquista, meu nome foi fortalecendo para iniciar o trabalho na primeira equipe. E em 95, a gente começou o trabalho como treinador no Vitória, campeão estadual invicto, ganhando os 4 turnos. Fizemos um brasileiro até o meio da temporada, onde nós ficando entre os 10 ali, fazendo um bom trabalho. E, enfim, foi um início muito bom para mim. E meu segundo clube foi o Santa Cruz, em 96. Foi o primeiro clube que eu saí da Bahia para trabalhar. E foi lá, inclusive, que é um clube muito especial, onde eu conheci minha esposa, né, minha atual esposa, que nós já estamos aí há 30 anos casados. E foi uma experiência muito legal também. Jogadores de qualidade, nosso capitão Zé do Carmo era o nosso grande líder. E, enfim, era uma equipe que tinha o patrocínio da Parmalat na época. E, bom, Santa Cruz era muito forte, né, nesse período. Aí fizemos uma trajetória bem longa aí, em todas as regiões do país, trabalhamos em vários clubes, inclusive fiz parte daí do Mirassol, do projeto do Mirassol, subi de divisão com o Mirassol, é, e tenho muito orgulho de fazer parte da história desse clube também, porque pessoas muito sérias que até hoje estão lá dirigindo, e já era um clube com esse potencial de organização, mas depois que teve acesso a investimento, e aí conseguiu se transformar hoje nessa potência aí, nessa grande surpresa aí dentro do futebol brasileiro. Mas, enfim, acho que a minha mudança da minha carreira ocorreu depois que eu fui à final com o Brasiliense em 2002, da Copa do Brasil, e a gente fez uma final com merecimento a título, com vários questionamentos de arbitragem, várias coisas contra o Corinthians, enfim. E em 2004, 2 anos depois, eu fui à final de novo da Copa do Brasil com o Santo André. Então, acho que e aí a gente foi campeão naquele formato contra o Flamengo no Maracanã. Então aí que foi assim a mudança de chave na minha carreira dentro do Brasil. Eu segui para o São Caetano, brigamos pelo título nesse mesmo ano com o São Caetano e aí depois recebi convite do Goiás, fizemos um trabalho no Goiás no ano que foi até classificou para as Libertadores. Depois eu fui para o Botafogo e do Botafogo eu saí para o Japão. Então, esse foi assim, até eu sair pela primeira vez do país,
essa sequência que foi bastante positiva. Mas, enfim, depois fui para o Japão, 4 anos no Japão, 3 anos no Catar e agora meu 8º ano aqui na Arábia Saudita. É, e algumas passagens no Brasil que eu em retornos do exterior, mas esse período bem maior agora fora do país aí. Carreira muito extensa do professor Chamusca, muitos clubes, né? E não tem como a gente deixar de perguntar, professor, de todas essas conquistas, né? Um pouco aí sobre a Copa do Brasil de 2004 com o Santo André. A gente queria perguntar para o professor como é que foi a campanha e o significado de vencer uma equipe como o Flamengo na grande final, o Maracanã lotado, né? E trazer essa conquista inédita para o Santo André. Uma coisa que eu sempre falei dessa conquista, porque no início sempre o Santo André foi colocado como uma zebra, né? Na verdade, a campanha foi irretocável. Jogava com qualquer clube de igual para igual, com números excelentes, futebol de qualidade. Era um grupo muito determinado, né? Um grupo muito especial, aquele grupo de Santo André, sem vaidade, um grupo muito comprometido com o trabalho. O projeto da administração também era muito bacana, o alinhamento que existia, administração, comissão técnica dentro do clube. Eu peguei um segmento do trabalho do Luiz Carlos Ferreira, né? Nosso saudoso Luiz Carlos Ferreira. Ele tinha desenvolvido também um grande trabalho já, e eu peguei a sequência desse trabalho, o que me ajudou bastante na continuidade dos bons resultados. Enfim, foi essa combinação, né, de um grupo muito comprometido, de qualidade, competitivo e de muita personalidade. Eu já tinha tido minha experiência com o Brasiliense 2 anos atrás, antes de assumir o Santo André, e eu cheguei com aquele sentimento que tinha que passar a confiança de que é possível, porque o cenário que eu vi dentro do Santo André, desde o início a gente alimentou essa ideia da gente ir à frente. É lógico que pensar no título só depois que a gente tirou o Palmeiras, que realmente veio essa ideia de que a gente poderia ser campeão. E, bom, foi sem dúvida um dos maiores títulos da minha carreira, juntando com a conquista da Copa Nabisco que eu tive no Japão também, que é uma situação muito especial, de um clube também de médio para baixo investimento, conseguiu ganhar um título nacional da região de Kyushu, a primeira equipe que ganhou um título nacional no Japão. Então, para mim, tem um significado também muito grande essa conquista. Mas a Copa do Brasil, com o Santo André, realmente foi o maior título da minha carreira. Perguntando assim, professor, em específico, né? Como foi assim a sua estratégia de jogo para aquela decisão? Você tem ali o seguinte cenário, né? O Maracanã lotado, você vai enfrentar o Flamengo, né? E como você falou, tinha ali um elenco muito competitivo, né? O Elvis e o Sandro Gaúcho, que foram os que marcaram os gols da final, mas tem ali outros jogadores ali importantes naquela composição. Mas eu queria perguntar para o professor como foi assim a estratégia, a questão da montagem ali do elenco, o que foi que ele tentou ali passar para aquela decisão. Bom, a gente sabia da nossa equipe, tinha um potencial físico muito forte. A gente normalmente tinha supremacia sobre os adversários no segundo tempo. E o jogador que estava desequilibrando naquela época no Flamengo era Felipe. Ele realmente, com muita qualidade de drible e muita criatividade, então um jogador muito diferenciado. E a gente montou uma estratégia para tirar os espaços dele, porque ele era o jogador que fazia a jogada diferente. Enfim, treinamos nesse sentido já que a gente precisava do resultado, da gente levar o 0-0 para o segundo tempo, para a gente não se expôs muito no primeiro tempo, mais controlando o jogo, porque a gente apostava que a gente poderia ter uma supremacia física maior no segundo tempo,
e isso exatamente aconteceu. Então, aí a estratégia foi essa, a partir do momento que virou o lado, aí sim a gente mudou a nossa postura, passou um pouco mais agressivo ofensivamente, para buscar o resultado que interessava, que a gente precisava da vitória, né, para a conquista. O Flamengo jogava pelo empate. Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer a vantagem e assim, não teve nenhum momento do jogo assim que a gente perdeu o controle. Acho que foi um jogo assim muito merecido o resultado e de muito equilíbrio. Excelente, professor Chamusca. É uma grande partida que culminou aí com esse título tão importante, tanto na história do Santo André, como também na trajetória do professor Chamusca. E seguindo aqui, professor, a gente queria lhe perguntar também sobre a sua passagem no futebol japonês. A gente, aqui entrevistando até outros professores, muitos falam, né, com muito carinho e respeito acerca do Japão, pela cultura, pelo futebol, né? A gente já conversou aqui com Zé Ricardo, com Fábio Carilli, com o professor Eduardo Batista também, e todos têm muitos elogios à questão do futebol e da cultura do Japão. A gente queria perguntar para o professor Chamusca como foi também a sua passagem e até também perguntando sobre esse título com a equipe do Trinita, que o professor citou na sua fala, que foi tão importante é, acerca do tamanho da equipe, do investimento e também sobre aí a sua passagem no futebol japonês. O Japão eu diria, qualquer profissional que trabalha lá sempre vem com esse sentimento, né? É um país muito acolhedor, um povo muito educado, uma organização espetacular. Teve uma interferência muito grande, né? Na minha formatação como treinador, né? Como eu fui ainda jovem lá para o Japão como treinador, então isso deu influência no meu trabalho também, nível de organização que eles têm. Ah, foi uma experiência muito boa, porque eles também tinham treinadores de várias escolas, de várias nacionalidades, então a gente enfrentou todo tipo de situação, de sistema, de modelo de jogo, de cultura de futebol, e tendo que aprender a lidar com a cultura do futebol japonês e introduzir as nossas ideias dentro desse cenário. Então, isso foi uma coisa que me fez eu crescer muito como profissional, como pessoa. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Japão e, enfim, foi uma experiência muito positiva. É, foi um país que me abraçou, né, em termos de oportunidades dentro do futebol. Tem um livro que eu escrevi em japonês, lá, falando sobre o meu trabalho, sobre a história da, o formato de trabalho em equipe que a gente desenvolveu lá, a nossa cultura, das nossas ideias do futebol. Então, foi muito bacana a minha participação, a minha passagem pelo Japão, que a gente conseguiu deixar também um bom legado lá. Também lhe perguntando, professor, sobre a questão da conquista do título, né, da Copa da Liga com o 30, não foi isso? Foi uma campanha ali é, muito sólida, uma vitória na final ali por 2-0 naquela partida. A gente queria lhe perguntar, professor, como foi também ali aquela campanha, mais uma Copa que o professor conquistou e o significado tanto para a comunidade local, para a torcida, para a cidade e como foi naquela ocasião ali, né, naquele ano de 2008, ter conquistado aquele título. Teve uma repercussão muito grande, né? Porque, como eu falei, foi o primeiro clube daquela região que conquistou um título nacional. O nosso presidente, na época, do clube, recebeu uma carta do imperador parabenizando pelo título, falando que agora a força do futebol estava vindo do interior, falando coisas muito bonitas a respeito do trabalho lá no Oita. Nós tivemos o apoio do governador, é, foi uma coisa que mexeu com toda a Oita como estado,
e Oita como cidade. Então, lá existia lá existe o estádio, né, que é o estádio que foi feito para a Copa do Mundo, o Big Eye, que era um estádio fantástico, um domo que fecha quando você fizer a opção de fechar o estádio quando tem chuva. É um estádio fantástico e um cenário muito positivo do futebol. O povo gosta do futebol, estádio cheio, e a torcida acompanhava bastante as conquistas e os jogos do Oita. Enfim, foi uma conquista muito importante para a região, para o estado de Oita, para a cidade e para o clube aí, uma conquista histórica. E eu tive muito orgulho de fazer parte aí dessa história. E também uma coisa que é muito impressionante, professor, na própria cultura japonesa em si, né? Essa questão do respeito, né? Naqueles que fizeram história, né? Com aqueles que são ídolos, né? A gente viu agora pouco, né? O Kashima sendo campeão japonês mais uma vez, né? O Zico esteve lá para fazer foi homenageado pela torcida, não foi isso? E a gente vê que isso é uma coisa que é muito forte na cultura do Japão, né, professor? Essa questão da gratidão, do respeito por quem fez um legado nos clubes, não é verdade? Isso aí é da cultura deles, de valorizar e respeitar os ídolos, as pessoas mais idosas. Eles têm um respeito muito grande pelo conhecimento, pela capacidade das pessoas que já se aposentaram e que deixaram algum trabalho, seja na cultura geral do país, há um respeito às pessoas que desenvolveram alguma coisa, não só no futebol. Então, isso é uma coisa da cultura japonesa e que só mostra a natureza, né, do povo japonês, a educação e as coisas positivas que eles têm a mostrar ao mundo. Grande, grande relato. E também falando sobre a sua passagem que aconteceu um pouco depois, que foi no futebol do Catar, né? O professor também tem um título conquistado lá, mais uma Copa conquistada. E a gente queria perguntar, professor, como foi a sua passagem por esse país, né? Que também evoluiu muito ao longo dos anos, sediou aí a última Copa do Mundo. Isso. É, o Arabi foi meu primeiro trabalho no Catar e foi uma campanha, depois de 20 anos, a melhor campanha do clube. É, a conquista da Copa Jacen, que foi uma competição logo no início da temporada, trouxe uma perspectiva muito positiva. A gente fez um grande trabalho durante a temporada. O Arabi estava muito tempo ficando longe do topo da tabela e a gente conseguiu brigar pelo título nessa temporada. Enfim, depois fui para o Jazz, que era um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, e a gente jogou o primeiro turno sem dois estrangeiros a menos. Terminamos em oitavo o primeiro turno, e quando a gente completou a equipe para o segundo turno, a gente fez um segundo turno invicto, uma arrancada sensacional. Terminamos a um ponto do líder como vice-campeão, mas a um ponto do líder depois dessa arrancada aí do segundo turno. Então foi também uma experiência muito bacana de ter participado. É, e a sequência o futebol do Catar veio evoluindo também, né? Desde aquela época que a gente teve essa experiência, eles também investiram bastante em formação de jogadores. Eles têm um centro espetacular de formação, né? Aspire, que tem uma estrutura fantástica de tecnologia, de recuperação de atleta, de medicina desportiva. Então, eles hoje têm uma referência aqui nessa região. O Catar, e até hoje já é a referência também de estádios, e depois da Copa do Mundo, de tudo que eles construíram. A cidade hoje é uma cidade pronta para o turismo, então vale a pena visitar o Catar.
Professor, falando também um pouco sobre a sua conquista, uma das suas conquistas na Arábia Saudita, né? O professor chegou ali no ano 2018, tem estado esses anos de forma ininterrupta, e foi a conquista da Copa do Rei Saudita com o Faisal, né? Uma partida ali também bastante movimentada, até contra o seu atual clube, né? O tal. E ali o Faisal conquista o título, né? Que também foi um título inédito na história do clube. E aí o professor, a partir dali, foi também indo para os outros clubes, né, tendo ali outros trabalhos e desafios no futebol saudita. Queria perguntar, professor, também como foi o significado aí dessa conquista, a partida final, que foi ali bastante disputada, e como foi também a importância de ter ganho essa taça, esse título no comando do Faisal. As circunstâncias foram bem desafiadoras para a conquista desse título, que valorizou bastante. A gente fez uma semifinal contra o Nasser, que nosso zagueiro brasileiro, Igor, foi expulso aos 15 minutos. A gente ficou com um jogador a menos contra o Nasser, e mesmo assim a gente conseguiu ganhar de 1-0 e passar a semifinal para ir para a final com o Tal. E aí então meu sentimento quando cheguei na final se Deus nos colocou aqui depois de tirar o Nasser com um jogador a menos, não é para só participar dessa final, é para ser campeão. E eu falava isso nas entrevistas, falava para os jogadores. Enfim, jogamos sem os três brasileiros, a nossa dupla de zaga, Igor e Rafael, e Guilherme, que está aí no Santos, que estava com a gente aqui também, estava suspenso, cartão amarelo. A gente jogou a final sem os três brasileiros, e eu tendo que botar jogadores do sub-20 para completar o time. Então, a imprensa, a mídia, todos, de uma maneira geral, não acreditavam no nosso título pelas circunstâncias que a gente foi para o campo. E, mais uma vez, a gente conquistou com um jogador expulso, terminamos o jogo com um jogador a menos e ainda conseguimos fazer a vantagem com um jogador a menos dentro da final. Então, foi realmente uma circunstância que é muito desafiadora e que valorizou bastante a nossa conquista. Uma grande final, uma decisão aí bastante disputada, conforme o professor Chamusca relatou aqui, que culminou com esse importante título. E até queria também perguntar, professor, ainda sobre esse seu atual ciclo na Arábia Saudita. A gente falou lá atrás no começo da entrevista, mas agora falando de uma forma mais detalhada, que foi a sua passagem pelo Neon, né, que foi o título mais recente. E a gente até leu aqui algumas matérias que foram divulgadas na época aqui na imprensa sobre o projeto do clube, na questão da construção ali da cidade, né? E queria perguntar para o professor o que foi assim que mais lhe atraiu, né, nesta proposta e também um pouco da campanha vitoriosa que culminou no título, né, com números recordes, conforme o professor Chamusca falou também no começo da entrevista. Queria que o professor falasse agora, explicasse um pouquinho como é que foi esta campanha ali com o Neon. O que nos levou a aceitar a proposta de disputar a segunda divisão, que é a Yellow, né, foi a grandeza do projeto, né, do Neon. É um projeto ligado ao governo, ligado ao governo do país, e então foi um projeto que a gente tem muito orgulho de ter participado e de ter subido a equipe, de ter conquistado o título da forma que a gente conquistou. A gente iniciou a competição em primeiro e terminou em primeiro. Nós fizemos todos os recordes de pontos, de gols, de tudo, todos os números na liga. Então foi fantástico. E quero aproveitar a oportunidade e falar que, na verdade, o desenvolvimento do meu trabalho aqui ele tem um ponto muito importante. Eu consegui montar uma comissão técnica de excelência. Então, eu tenho meu auxiliar, Cláudio Prates, trouxe para trazer ideias novas de treinamento, de montagem de treinamento. É um cara fantástico na dinâmica de treino, me ajuda muito no meu dia a dia de trabalho. Aí eu tenho dois analistas, Bruno Tchatcharolo, que é lá de Campinas, trabalho fantástico também, já todos esses anos trabalhando comigo, eu falo que ele já tem a minha mente no desenvolver das análises.
Luiz, que trabalha à distância com a gente também, que faz um mapeamento de números e análise de adversário. A gente tem um trabalho muito forte nessa busca de dados. Nós temos a plataforma do Game Plan, que o clube adquiriu, além das outras plataformas que a gente já tem acesso aqui normalmente, ao Scout e todas as outras. Enfim, um trabalho muito bem organizado nesse sentido. Conseguimos trazer o doutor Gustavo, médico brasileiro, que deu uma cara também ao nosso departamento médico, 2 fisioterapeutas brasileiros que já trabalham comigo, Paulo Moreira, Tiago Guedes, fazem parte dessa equipe. Então, todos alinhados, e trouxemos Maurício Maltês, que era fisiologista do Bahia, e está aqui no trabalho com a gente na equipe de Sport Science. Rodrigo Poleto, preparador físico, Francisco Serzósimo, Chiquinho, que foi treinador da seleção de goleiro, treinador de goleiros da seleção com o Mano Menezes, está aqui com a gente também. Então, a nossa equipe é muito grande, completa em todas as áreas. A gente chega sempre 2 horas antes do treino, temos sempre reuniões gerais para levar o treino para dentro do campo. Então, todas as áreas interagem para formatação do trabalho de cada dia. Temos a plataforma que o departamento médico fez para monitorar sono, todo o grau de se tem dor. São 6 perguntas básicas para que o jogador responda todos os dias. O formato de percepção de cansaço, todos os dados para que a gente esteja monitorando os jogadores e consiga também interferir alguma coisa na carga do treino individualmente. Enfim, esse alinhamento que eu acho que é um dos pontos fortes do nosso trabalho. Aqui, realmente, o meu staff faz um trabalho muito qualificado, e isso é uma equipe que vem comigo aqui trabalhando. Isso facilita muito, porque a implantação do trabalho é rápida, funciona, você tem pessoas em todos os departamentos, e isso facilita muito o desenvolvimento do trabalho do treinador. Excelente relato do professor Chamusca, destacando, né, a importância de toda a equipe ali, né, professor, no mesmo propósito, né, e que desta forma que o professor ali foi construindo os resultados, né, passando ali pela contribuição da sua comissão, da sua diretoria, né, todo esse ecossistema junto, né, professor, trabalhando em conjunto, é que consegue ali conquistar os importantes resultados. E a minha comissão está tão grande que eu esqueci ainda 2 nomes. O Ellison também trabalha junto com o Chiquinho, o treinador de goleiro. Os 2 trabalham juntos. E Flávio Trevisan também, que é o assistente de Rodrigo Poleto, trabalhando com a gente aqui na nossa equipe. E perguntando também, professor, né? A gente até olhou aqui rapidamente. A equipe do professor está jogando a Liga Saudita. Mas a gente queria perguntar para o professor Chamusca, né? Até a gente brinca, né? Sem revelar todos os segredos, é claro. Mas como é que joga assim a equipe do Town? Como é que é a postura ali da equipe na questão tática, na questão ofensiva, defensiva? Queria que o professor desse aqui um plano de mais ou menos ali como é que os jogadores atuam, né? E como é que é a postura deles em campo dentro das competições. A gente vem com essas ideias. Praticamente a gente conseguiu implantar em quase todos os clubes, mais ou menos muito parecido, as ideias de ter uma equipe que constrói desde do goleiro, que tem uma saída sustentada, que trabalha, tem a posse, mas o que eu falo sempre, e eu acho que esse é o modelo ideal de qualquer equipe, e a gente tem que trabalhar nesse sentido de ser uma equipe que tem o contra-ataque vertical quando existe espaço. Isso é uma coisa que eu trabalho muito,
porque eu gosto de ter a posse de bola, mas se eu tenho espaço para fazer o contra-ataque vertical, eu não preciso ter posse, o espaço já está criado. E então trabalha muito essa mentalidade, mas a gente, depois que perde espaço, troca de corredores, a gente sempre ocupa os 5 corredores quando a gente entra na segunda fase ofensiva de jogo, muito trabalho de ataque à linha, muita triangulação, essa é a ideia, né, de triangular e criar os espaços. Então, a gente tem conseguido usar esse modelo de, mesmo com times intermediários, de ser uma equipe que perde a bola na fase de transição defensiva, pressiona para frente, não corre para trás, tenta roubar a bola no campo do adversário. Então, isso a gente tem mantido essas ideias e a gente tem tido bons resultados aqui na Arábia com esse formato. A nossa equipe, nossa base de sistema é 4-3-3. Em algumas equipes eu tive que fazer algumas variações porque não tive a característica dos jogadores, que eu acho um ponto muito importante, né, que a gente encaixe o sistema dentro da característica dos jogadores que a gente tem. Nem sempre você tem um jogador específico para a posição que você quer, e, enfim, varia em cima do sistema e também dentro do próprio jogo, como agora nós estamos jogando, como a gente improvisou um zagueiro como lateral esquerdo, então a gente, na verdade, faz a nossa segunda fase no 3-1-6, porque a gente segura o nosso zagueiro na fase ofensiva e na fase defensiva ele volta para ele vira lateral esquerdo na linha de 4. Então a gente consegue posicionar no 4-3-3 no nosso posicionamento de organização defensiva, mas quando a gente passa para a fase ofensiva, o zagueiro passa a trabalhar na função dele como zagueiro, a gente fazendo essa saída na segunda fase com 3-1 ali, e 3-1-6, às vezes 3-2-5, e vai variando de acordo com o adversário. Mas, enfim, essas mudanças táticas em função dos jogadores que a gente tem, tentando sempre colocar os melhores em campo e equilibrar em relação às bolas paradas. A nossa equipe tem um percentual muito bom de bolas paradas. A gente tem uma variação, é a equipe que tem mais jogadores que fizeram gols. A gente tem 10 jogadores que fizeram gols, está dividida entre vários jogadores. A gente é o segundo melhor ataque, né, da competição, a gente tem muitos números interessantes. E, enfim, as ideias, o mais importante é que essas ideias, e para o Tal, agora no momento, é uma vantagem, porque a gente já implantou isso há duas temporadas, do ano retrasado e ano anterior, que a gente já tinha implantado e os jogadores basicamente os mesmos. Então, foi mais fácil para retomada agora nesse terceiro ano, nessa temporada. E no Shabab consegui também jogar no mesmo formato. No, no Face ali também, a gente em algum momento mudou para 4-2-3-1, mas a maioria das vezes a gente conseguiu implantar essas ideias também de pressionar alto, de manter a nossa equipe sempre pressionando no pós-perda. E, e mesmo no nível intermediário de orçamento, a gente conseguiu desenvolver bons trabalhos assim em todos os clubes que a gente desenvolveu o trabalho aqui na Arábia. Mudando só um pouquinho aqui a nossa página, a gente queria lhe fazer uma pergunta acerca aí de Copa do Mundo, né? Ano que vem teremos a Copa. Os grupos já foram sorteados, né? Tivemos aí o Brasil caindo junto com Marrocos, Escócia, né? Que são seleções ali mais fortes. E também tivemos a própria Arábia caindo no grupo de Espanha e Uruguai, né? Ficou um grupo bem competitivo ali para a seleção. Mas eu queria perguntar ao professor o que é que ele está assim, achando a de expectativa para a seleção brasileira, primeiramente, né? Para que vai ter aí um grupo até um pouco tranquilo, vamos dizer assim, mas a Copa em si vai ser muito mais disputada, porque vai ter uma fase a mais no mata-mata e grandes seleções europeias disputando. E também perguntando como é que o pessoal também da Arábia reagiu ao sorteio, né, dos grupos e ter caído ali num grupo muito competitivo
Como ficou assim essa expectativa? Primeiro, a minha expectativa com o Brasil é que sempre a gente tem jogadores de qualidade, tem um trabalho aí sendo feito de transição, né? Que é sempre mais difícil, essa mudança de safra de jogadores, e a seleção brasileira vem passando por isso, né? Nesse momento, mas a gente tem sempre qualidade para brigar por título. Então, a minha expectativa sempre é que a gente vá conquistar mais uma estrela aí na nossa camisa. E falando da Arábia Saudita, pegou um grupo muito forte, né? Pegou um grupo forte, um grupo difícil. É, tem desenvolvido muito o futebol da liga. Uma coisa que tem me preocupado no sentido, falando do futebol dos jogadores locais, é que o número de jogadores estrangeiros tirou muito espaço dos jogadores locais. Então, hoje tem jogadores locais que são da seleção e que às vezes não são titulares nos seus clubes. Isso pode acontecer. E isso prejudica um pouco a minutagem desses atletas para chegarem em condições na seleção de desenvolverem o seu melhor trabalho. Mas isso é uma coisa que preocupa, mas, enfim, tem passado por um processo de renovação aqui também, e isso um, leva uma formação de equipe também de qualidade, mas eu acho que a equipe da última Copa ela era mais consistente, que já era uma equipe que tinha qualidade e jogadores experientes. A equipe desse ano, para essa Copa, ela vai ser uma equipe mais nova, com jogadores ainda que a maior parte dos jogadores que vão ganhar ainda uma experiência. Então, tem esse desafio aí para a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Excelente, então, professor Chamusca, a gente está aqui já chegando ao final da nossa entrevista. A gente quer mais uma vez agradecer ao professor por ter participado. A gente sabe que tem as diferenças de 6 horas, né, no fuso horário, mas acabou aqui, a gente Sim. combinou o horário, deu tudo certo. Também agradecer aí a toda a assessoria do professor que possibilitou essa entrevista. A gente queria deixar aqui, professor, um espaço final para que você desse aí também as suas considerações finais, né? E também até mesmo um recado para os seguidores da página, que tem muitos seguidores que são treinadores, que acompanham os trabalhos lá, as notícias que a gente sempre tem colocado. E a gente quer também deixar esse espaço final para o senhor falar também. Eu primeiro agradecer, né, por esse convite. Falar de futebol e falar da minha carreira também. Eu gosto muito de desenvolver esses assuntos. E, enfim, um momento bom que a gente está tendo muitos profissionais brasileiros que estão fazendo sucesso no exterior. Essa onda positiva aí, ela só tende a crescer. É, uma das coisas que a gente tem feito aqui é valorizar o nosso treinador, valorizar o treinador brasileiro, os trabalhos que a gente tem feito no sentido de divulgar também o trabalho de todos os treinadores brasileiros, que a gente tem muitos treinadores competentes, e, enfim, é, essa essas experiências que a gente tem aqui, e a gente só torce para cada vez mais a organização do futebol brasileiro possa estar cada vez mais crescendo, né? Que essa organização fora do campo aí, ela é fundamental para que melhore as coisas dentro do campo, para que os treinadores brasileiros possam ter as mesmas condições que hoje os estrangeiros estão sendo contratados aí no Brasil, né? Isso é uma coisa importante para que seja uma coisa justa, e o mercado é livre. Eu acho que é importante ter estrangeiros em todo o mercado, assim como eu estou trabalhando como estrangeiro aqui, qualquer outro treinador estrangeiro pode trabalhar aí no Brasil, contanto que exija tenha uma uniformidade aí nos critérios, né, de possibilidades, de montagem de comissão técnica, de formatação de contrato. Essas coisas é que precisam equilibrar para que a gente tenha as mesmas oportunidades aí no futebol
dentro do Brasil, né? Feliz aí com a conquista do Felipe Luiz, né? Fortalecendo também aí o nome dos treinadores brasileiros. Enfim, é um momento muito bom e uma onda positiva aí que eu espero que atinja a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade.